Muito bem, meu povo, nós vamos continuar então os nossos estudos. Na semana passada, o Danilo deu sequência àquilo que nós estamos vendo juntos e nós estamos estudando um livro muito importante para a gente hoje, que é o livro, entre alguns da série das 9 marcas de uma igreja saudável. Nós estamos estudando agora já o nosso terceiro livro dentro dessa série toda, e para nós é importante para nos ajudar a entender o que é, afinal de contas, um membro de uma igreja, o que faz da gente parte da igreja, e assim a gente tomar algumas conclusões importantes que ajudem a gente a ter outras definições que sejam também importantes para a gente, tá? Então, qual é a razão da gente estudar um tema como esse? Só para reforçar mesmo, principalmente é a gente desconstruir algumas visões do que é ser igreja, do que é fazer parte de uma igreja, e desconstruir, inclusive, alguns abusos do que alguns dizem que é ser igreja, tá? Porque no nosso tempo, nós vivemos entre os extremos, infelizmente. A gente vive entre o extremo da falta de compromisso e o extremo do compromisso inteiro que, de certa forma, acaba prejudicando na vida, por exemplo, familiar. E muitas vezes esse tipo de comprometimento ruim, doentio, ele se manifesta a partir de lideranças que são também ruins. Obrigado, mano. Como é que isso acontece? Lideranças abusivas, promessas de que a Bíblia teria feito algo que nunca prometeu, a manipulação de pessoas, inclusive dentro do nosso tema como um todo aqui, nós vamos ter um dia exclusivo para a gente falar sobre abuso religioso, para você entender o que é o abuso religioso, como se configura, e para que a gente possa também ficar atento aqui com a nossa própria igreja mesmo, para que isso algum dia não venha acontecer, e, enfim, a gente poder discernir entre todas as coisas e entender aquilo que é e aquilo que não é, mas principalmente aquilo que a gente precisa ser enquanto cristãos. Beleza, gente? Então, hoje, se você está acompanhando pelo nosso livro, nós estamos no 3º capítulo, tá? Hoje e semana que vem. Dividimos em dois momentos para a gente poder entender um pouco melhor. Da galera da última aula, alguma coisa que vocês queiram comentar, compartilhar, perguntar? Elias? Tá sem açúcar. Pega um sachêzinho para mim, por favor. Já estou, aí ó, liderança abusiva. Desculpa, Elias. Não falei direito, né? Estou mandando ele fazer de novo. Podemos seguir então? Vamos lá? Faça aí suas anotações, suas considerações para a gente caminhar junto. Dentro da proposta do que o Jonathan Leeman, que é o nosso autor, trouxe para a gente vai basicamente fazer uma teologia juntos a respeito da ação da igreja, em uma das suas formas, tá? Se a gente for perguntar para alguém o que é uma igreja, ou se a gente for perguntado o que é uma igreja, como é que a gente pode definir? Me ajudem aí, duas definições para a gente caminhar juntos. É um coletivo. Boa. É um coletivo. A gente já viu, falou algumas vezes, mas não faz mal relembrar de que... Muito obrigado, meu querido. Não vale... Aliás, é bom relembrar, não faz mal relembrar, de que essa história de ser igreja sozinho, e a igreja sou eu e tal, não tem muito amparo bíblico, não, né? A gente não encontra base para isso. Se a gente mudar a ênfase para dizer que, por exemplo, a igreja somos nós, aí sim, aí dá certo. Porque se nós tivermos, por exemplo, numa reunião juntos, em algum lugar juntos, um grupo aqui da nossa igreja, seja na beira de uma churrasqueira, na praia, na piscina, numa praça, num velório, num casamento, nós estamos reunidos enquanto igreja. Nosso espaço é um lugar que a gente tem para servir as pessoas e nos reunirmos.
Mas o que configura a igreja são as pessoas. Jesus não morreu pelos prédios. Jesus não foi para a cruz pela estética ou pelo jeito de construir um lugar. Jesus morreu pelas pessoas, os seus discípulos, tá? Mais uma definição do que é uma igreja. Um agrupamento coletivo. É isso, né? Mais alguma coisa? É isso. Mas se a gente se perguntar, como é que estrutura uma igreja? Quais são as áreas que elas são estruturadas? Vem alguma coisa aí à sua mente? Não, desculpa aí, vamos refazendo. A gente entendeu o que é uma igreja. Como é que essa igreja se estrutura? Como é que ela se apresenta? Ficou ruim também? Ficou, né? Deixa quieto. Vamos embora. Então, basicamente, o que eu queria provocá-los é a gente chegar nesse ponto aqui. A igreja, como um todo, a gente reconhece o que são. Pessoas reunidas, discípulos de Jesus, salvos pela graça, filhos amados de Deus, que agora vivem em unidade e em unidade louvam ao seu Senhor, abençoam uns aos outros, esperam a volta de Jesus e principalmente cumprem a sua missão. A igreja não é só um lugar de reunião aleatório. A gente tem um porquê estar aqui e aquilo que a gente tem que fazer junto. A Bíblia explica isso. E aí então aparecem essas duas formas de nós sermos igreja, ou então da estrutura, da manifestação da igreja, que é igreja institucional e a igreja orgânica. Como é que isso se apresenta? Se a gente olha do ponto de vista da nossa estrutura enquanto batistas, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, igreja institucional, nós estamos falando do quê? Da organização. A gente podia mudar, inclusive, boa Raí, a nomenclatura, né? De igreja organização e igreja organismo, né? O que é a igreja organização ou institucional? Cadê meus batistossauros, com todo respeito, né? Cadê meu povo? O que nós estamos falando? Uma organização que reúne os santos, ou nós como povo de Deus, é uma entidade que reúne todos os santos na igreja para juntos comemorar e agradar ao Senhor. Isso, a igreja, né? Como um todo. Dentro da nossa organização, geralmente, a gente tende, e na verdade não há nada de errado com isso, nenhum problema, é simplesmente um detalhe da nossa organização como um todo. Isso aqui, a gente tende a juntar como sendo o administrativo, certo? A igreja organização, ela trabalha ou ela desenvolve aquilo que é administrativo. Por isso é que eu não mando na nossa igreja. Eu não sou dono da nossa igreja, o que tem aqui não é minha propriedade e as decisões não sou eu que tomo sozinho. Nós temos uma liderança junto. Nós temos uma diretoria chamada diretoria estatutária, que obedece ao nosso estatuto social. Como igreja, nós temos um CNPJ. Nós temos que prestar contas. Nós precisamos ser responsáveis legalmente diante de tudo que acontece aqui. Por que é que a gente não saiu quebrando tudo aqui atrás ainda? Porque a gente está esperando, né, André, uma maldita ou bendita, já não sei mais, liberação da prefeitura para pôr aqui uma placa de permissão para sair quebrando tudo e reformar lá atrás. Enquanto isso, por que a gente não faz? Porque nós somos responsáveis diante da lei, diante da governança, diante daquilo que tem a ver, inclusive, com o bom nome da nossa igreja. Então, administrativamente, diretoria, liderança como um todo, decisões que não fazem relação ao organismo, mas à organização, elas são chamadas de institucional. Por outro lado, quando nós olhamos para a igreja orgânica como um todo, nós estamos falando do outro lado dessa moeda, ou então da complementação, digamos assim, do que é ser igreja, que a gente chamaria hoje mesmo de igreja como um todo, certo?
tem a ver com o organismo, aquilo que é vivo, aquilo que está em funcionamento, aquilo que precisa ser oxigenado em todo o tempo. Oração, discipulado, visitação, aconselhamento, enfim, tudo isso a gente remete à igreja, então, que é orgânica, ou o organismo da igreja. O nosso autor, ele propõe, dentro dessa figura, algo que para a gente fica mais evidente de entender como é que isso funciona. Ele vai trazer para a gente a ideia dos ossos do nosso corpo e a carne que a gente tem, os nossos músculos. E aí ele defende, então, que mais ou menos como nessa imagem, os ossos que estão ali, eles funcionam como sendo essa igreja institucional. A administração, a burocracia, digamos assim, é aquilo que, de certa forma, faz um apoio ou está sustentando o todo, que são os seus músculos, por exemplo. E aí ele vai defender que essa igreja, organismo, são de fato esses músculos, que para eles ficarem assim, bonitinhos, firmes, igual está a sua mão aí, do jeito que ela é, você precisa tanto ter músculo para não ficar só o osso, e você precisa de osso para não ficar um negócio esquisito. Certo? Eu conheci um rapaz uma vez, que ele tinha um problema lá, degenerativo e tal, e era um negócio meio de corrosão dos ossos, enfim. E eu não sei o que foi que aconteceu direito, que ele fez uma cirurgia, e metade do dedinho dele não tinha essa calcificação do osso. E ele ficava fazendo piada com a gente, porque ele mexia a mão e ia parecendo uma moebazinha assim, né, para os lados assim, e o resto da mão toda ali firme. Por quê? Não é porque o músculo aparentemente para a gente é mais legal, mais bonitinho, né? É o músculo que a gente vai para a academia para deixar lá, né, definido, para ficar forte, para a gente trocar a lâmpada mexendo o braço assim, né? Aquela coisa toda. Mulherada aí com 12 dias treinando perna, só perna que treina, para ficar ali com a perna, né, e tal. O músculo aparentemente tem essa visão de ser algo um pouco mais importante, mas o músculo sem ossos, minha gente, ele não se sustenta também. Por isso, se a gente tentar entender, quando Jesus planejou essa ideia da igreja, quando Deus colocou lá no centro do seu plano ter um povo reunido em seu nome, aqueles salvos pela graça de Cristo Jesus, ele pensou na igreja institucional ou na igreja orgânica? Perfeito. Ele pensou nos dois. A gente tende a colocar a nossa igreja orgânica como sendo um pouco mais importante, ou então um pouco mais bonita do que a igreja institucional. E é bem verdade que na maioria das vezes parece isso mesmo. Porque entre você fazer um relatório financeiro, por exemplo, e você sair para fazer uma ação social, o que parece ser mais espiritual? Ação social, não parece? Entre vir aqui, pregar, dar uma aula, e entre fazer uma ata de uma reunião, o que parece ser mais espiritual? Está aqui pregando, dando aula, ensinando de alguma forma. Mas todas essas coisas, elas são então complementares. Jesus não planejou uma e a outra veio por acidente. Tá? Então, igreja como um todo, a reunião dessas duas coisas é o que faz a igreja ser igreja. Enquanto institucional, é esse gerenciamento, a administração apostólica nos tempos bíblicos que a gente vai ver, a percepção daqueles que são ou não são parte do reino de Deus como sendo a instituição do que Jesus colocou para a gente. Enquanto a igreja orgânica é de fato aquilo que a gente mesmo já entende como sendo igreja orgânica. E basicamente o objetivo para a gente chegar aqui é você entender como é que Jesus pensou essa igreja institucional, para além dos nossos entendimentos como denominação batista, mas dentro do projeto e do plano de Deus, tá? Então, o organismo é tão importante quanto a instituição. O organismo é tão importante quanto a organização.
As duas coisas caminham juntas. Não dá para a gente tentar jogar um pouquinho mais de luz em um ou no outro. Não dá para relativizar a importância. Não dá para a gente definir o que é mais ou menos. Jesus, no seu ministério, instituiu e validou as duas partes. Um é tão importante quanto o outro. E então, quando a gente pensa nessa questão toda da igreja, pelo olhar de Jesus e a forma como ele seguiu os passos, a gente vai perceber que ele não falou tanto de igreja. Se você pegar para ler os evangelhos como um todo, você não vai ver Jesus falando nominalmente mais do que 2 vezes sobre igreja. E daqui a pouco a gente vai ler esses 2 textos. Mas, na medida em que ele não falou de igreja, ele falou do seu reino, por exemplo. E aí tem o nosso destaque que só no Evangelho de Mateus, 49 vezes aparece a menção direta ao reino de Deus por parte de Jesus. Se você está acompanhando atentamente a nossa série de mensagens aí nos cultos à noite, você sabe que o Sermão do Monte é esse manifesto do reino de Deus. É a direção direta de Jesus sobre o seu reino. Então, Jesus falar do reino, por um lado, e não falar muito da igreja, se compensa depois, porque nas cartas, principalmente as cartas paulinas, mas não exclusivamente, é apenas a título de comparação. Paulo vai falar sobre igreja pelo menos 43 vezes, no montante das suas cartas como um todo. E isso se Hebreus, considerando que Hebreus não é um escrito paulino, tá? E aí, falando sobre o reino de Deus, dentre todas as suas cartas, apenas 14 vezes ele vai falar sobre isso. Então parece que Jesus está indo por uma linha, tocando 2 vezes no assunto do reino, da igreja, mas ensinando e estruturando a visão e o ensino sobre o reino de Deus, enquanto os apóstolos não estavam tão preocupados em falar do reino de Deus, mas a preocupação deles era falar sobre igreja. E aí, no fim das contas, quem é que está certo nessa história? Para quem que a gente deve olhar? E, aliás, na academia teológica hoje, tem aparecido uma escola específica que tem tentado desvalidar todos os ensinos de Paulo, no sentido de eles terem autoridade enquanto Bíblia, por exemplo. A visão é que Antigo Testamento, cartas, Apocalipse e tudo mais, Atos inclusive, eles são textos de apoio para a gente entender um pouco a história. Mas a única coisa que tem autoridade na Bíblia são os evangelhos, porque retratam a história de Jesus. E um dos argumentos é justamente tentar entender por que Jesus fala tanto do reino e menos da igreja, e por que os apóstolos falam tanto de igreja e não tanto do reino. Então o que importa para a gente é ser o povo do reino. Mas onde é que o povo do reino se manifesta? Na igreja. E a gente vai ver daqui a pouco que os 2 textos que Jesus vai falar sobre a igreja têm justamente a ver com essa instituição da igreja como um todo, mas principalmente da igreja como organização. E a gente vai entender. Diz o nosso autor, eu esqueci de pôr a página aqui, se você está lendo, você vai encontrar lá a descrição lá na página específica. Vai dizer que, por surpreendente que pareça, é a ênfase de Jesus no reino que estabelece a igreja como instituição. Então, depois que Jesus está falando, ensinando, colocando e mostrando sobre o reino, faz todo sentido dentro do contexto do reino, a igreja como instituição aparecer junto. Não há uma invalidação, mas há a diferença, inclusive, de épocas, principalmente. Tá? Então, como o reino de Jesus se relaciona com a igreja? E agora a gente faz um panorama, um aparato do início da Bíblia até pelo menos as igrejas, tá certo? Então, mantenha atenção aí. Como é que Deus institucionou, digamos assim? Institucionalizou. Certo? Desculpem aí o erro grotesco. Como é que Jesus institucionalizou? Deus fez isso a partir da sua aliança com o seu povo, lá no Gênesis, até depois na igreja. A chave para a gente entender tudo isso é entender a representação de Deus na terra. Beleza? Como é que isso aconteceu? Começa lá em Israel.
A gente tem os textos mostrando para a gente criação, desenvolvimento, povos, aquela coisa toda. Depois as 12 tribos que se dividem, mas todas essas 12 tribos sendo Israel. E aí, enquanto Israel, a gente está falando de um reino organizado como um reino. Existiam reis, e a história conta para a gente, inclusive a história desses reis, na narrativa bíblica como um todo. Existem terras que eles disputam, que eles colocam fronteiras, que eles estabelecem como sendo deles, e outras que eles invadem em outros momentos. Existem leis para esse povo como um todo, porque a princípio, 10 mandamentos, Levítico, metade do livro dos Números, isso é lei, e lei para aquela nação de Israel. A gente hoje se beneficia, digamos assim, dos elementos ou da composição espiritual dessas leis que manifestam o caráter de Deus para a gente, ainda hoje inclusive. Mas a gente não necessariamente precisa manter essas leis. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pensa nos 10 mandamentos, tem alguma coisa que a gente não deva cumprir? Não deva cumprir. Não fará outros deuses para além de mim, não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterarás, não matarás, não roubarás. A gente precisa estar atento com isso, não? Sim? Sim, precisamos. Mas se a gente vai para as páginas do livro do Levítico, por exemplo, mulherada, quem está de brinco? Alguém tem tatuagem? Aqui, uma. Alguém comeu feijoada esse ano passado? Comemos? Muito não, mais ou menos, com força. Bacon, alguém come bacon? Aqui, daqui a pouco chega o cheiro da fumaça aqui, vai piorando, né? Se a gente aqui fez tudo isso, a gente já está completamente fora dentro daquelas leis lá. E aí? Por que a gente cumpre uma parte, mas não cumpre a outra? Os 10 mandamentos valem, mas na hora de sentar na mesa da feijoada, a gente vai todo mundo junto. Por quê? Ué? Por causa da gula. A feijoada é por causa da gula, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. O sábado, sim, o dia do sábado. A gente também não cumpre, né? Tem gente que trabalha no sábado, vai passear. A gente vem para a igreja no dia do sábado trabalhar aqui também em outras coisas, porque simplesmente a gente não está debaixo daquela lei. Simples assim. Há um novo testamento, há uma nova aliança. Os 10 mandamentos são princípios do que todos eles, inclusive, nós vimos no Sermão do Monte, inclusive, capítulo 5 de Mateus. Jesus não só validou, como ele olhou e piorou para a gente. Porque agora não é se você adulterar, você está em pecado. Se você olhou com desejo, você já pecou no seu coração. Não é a gente ir matar alguém, a gente cultivar um sentimento de ódio por outra pessoa no coração, nós já os matamos também no nosso coração. É tão pecado quanto. É esse olhar da nova aliança sobre princípios eternos que manifestam o caráter de Deus para o seu povo. Isso não acontece com as outras leis, por exemplo. Jesus as cumpriu. Jesus validou para mostrar ele ser o único homem capaz de fazer isso. E a gente vive agora em uma nova aliança. Então era um reino com um rei, com terras, leis específicas e cidadãos que faziam parte desse reino como um todo. Era Israel a nação representante de Deus na terra. Essa era a ideia. Esse era o plano original. As nações vizinhas querem saber quem é Deus, conhecer a Deus. Como é que a gente faz? Entrega um livro para eles? Não, olha para Israel. Olhando eles e verem lá, vocês vão saber quem é Deus. E acontece que ao longo da história, e a Bíblia conta tudo isso para a gente em detalhes, Israel
falha miseravelmente, como diz a Dani, falhou miseravelmente em conseguir cumprir o plano e o propósito. E aí, então, o tempo passa e a nova aliança se estabelece agora na pessoa de Jesus. Não há mais uma nação para representar, que essa nação já caiu no seu propósito. Agora, o representante de Deus na terra e do seu reino é o seu Filho. É o Deus encarnado, é a pessoa de Jesus. Não há mais uma nação para a gente seguir, há agora uma pessoa para a gente seguir. E aí então, a representação de Deus na terra é visível na pessoa de Jesus. Vocês lembram desses textos que estão aqui? Ou a gente abre e lê? A escola é bíblica, né? Bora abrir a Bíblia aí, vamos. Mateus 11, 27... Quem abre, abre, quem acessa, acessa, quem não tem, pede ajuda, chega junto aí. Os textos não vão estar, esses aqui não vão estar na tela, tá? E quem achar, por favor, dá um sinalzinho e lê pra gente aí. Me ajudem, por favor. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Muito bem, obrigado, Laís. João 14, 9. Alguém lá? Dani? Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Exatamente. Como é que você quer ver aquele que está na sua frente? E ainda existem outros textos, nas cartas principalmente, que vão validar também essa ideia. E o texto de Colossenses 2 é um dos que eu mais gosto. E aliás, Colossenses 1, 9. E ele vai mostrar justamente isso para a gente. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É de uma profundidade teológica nessa frase que é incrível e gigantesca. Porque, ao mesmo tempo que Jesus foi homem, viveu com as suas características de homem, sofreu, teve fome, chorou, teve sentimentos e tudo mais. Da mesma forma, era esse mesmo homem que operava milagres, que curava pessoas, que ressuscitou pessoas. Então, isso tudo para a gente não entra na cabeça, né? Para a Bíblia, zero problema, está tudo certo. Para a gente que o problema fica. Então, a representação visível, clara, pessoal de Deus não é mais uma nação, agora é uma pessoa que manifesta o reino. E aí então, a gente dá mais um passo para entender que esse reino de Deus agora é também a representação. Saímos da nação física, com fronteiras e reis e pessoas, olhamos para outra pessoa agora única e exclusiva, que traz o seu reino para representar a pessoa de Deus na terra. E então Deus estabelece por meio de Jesus seu reino com o governo sobre um grupo de pessoas em particular. Vamos ler os textos, depois eu comento. Vamos lá, Mateus 4,17, Mateus 5,3 e Mateus 18,3. Mateus 4,17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Muito bem, obrigado, Dani. Perceba, enquanto vai chegando no 5, perceba que não é arrependam-se porque a nação será estabelecida, que a fronteira será colocada, porque o exército vai ser feito. Não, é um reino sendo estabelecido, tá? Nos dias de Jesus. Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito obrigado, Laís. Há um reino e há pessoas que estarão nesse reino. Simples assim, tá? Mateus 18,3. E, gente, ainda quem não quiser ler com o microfone, não tem problema, tá? É só para a galera que está assistindo em casa. Aliás, um beijo a todos que estão aí. A turma bonita. Só para eles ouvirem com a gente, mas se não quiser, não há problema, tá? Mateus 18,3. Quem está lá?
Maravilha, obrigado, Mar. A mesma afirmação. Há um reino, há pessoas que entram nesse reino, e aparentemente agora, pelo que Jesus está colocando para a gente, há inclusive uma condição para fazer parte desse reino, não é? Então, o que manifesta agora a presença ou a pessoa de Deus na terra é esse reino que Jesus estabeleceu. Só que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu e está carregando lá a barra do loading, esperando a volta para zerar o game todo aqui. Como é que fica a representação de Deus através desse reino na terra? E é aí que a gente chega no último ponto da história, que é a igreja. Agora, quem representa Deus na terra são os cidadãos desse reino. E quem comprou os cidadãos desse reino, esse grupo particular que representa Deus, e aqui nós não estamos entrando na esfera de particular por escolha de predestinação ou escolha de livre-arbítrio, nada disso. É só o grupo igreja, do jeito que for, tá? Esse grupo igreja, comprado pelo sangue de Jesus, o representante maior, se juntam a ele para serem o representante de Deus na terra por meio do reino de Deus. Por que é que a nossa série da noite se chama Contrafluxo? E a gente está insistindo que é a nossa vida que representa o reino de Deus na contramão do curso do mundo todo. Porque o reino de Deus ainda não é pleno para o mundo todo. Se fosse assim, todo mundo era crente. Se fosse assim, os valores da nossa sociedade em geral estavam 100%. Se fosse assim, ao mesmo tempo em que cresce o número de evangélicos no mundo, e no Brasil principalmente, esse ano passado agora atingindo o ápice do cristianismo no Brasil, o mundo e o Brasil seriam melhores ao mesmo tempo. Porque não estar na igreja não é uma prerrogativa necessariamente de fazer parte do reino de Deus. A gente pode frequentar a vida religiosa sem sermos parte do reino de Deus. Acredite que isso é possível. A questão é que a igreja verdadeira, a composição dessas igrejas, de verdade, com suas pessoas, discípulos de Jesus, comprometidos com o Evangelho, eles é que agora formam a representação desse reino, representando Deus na terra. Vamos para os textos? Mateus 5:48. Muito obrigado. Obrigado, meu socorro. Romanos 8:29. Ah, foi a outra irmã Socorro. Nós estamos com duas Marias de Socorro agora. A gente vai... Enfim. Bora, gente. Romanos... Vamos... Que susto, meu Deus do céu. Vamos já dividir? Alguém desse lado aqui, abre pra gente 2 Coríntios 3:18. Alguém aqui do outro lado... Lê para a gente Colossenses 3 e aqui no meio alguém abre Romanos 8:28, por favor. Então vamos lá. Romanos 8:29. 29. Perdão, 29. Quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Obrigado. 2 Coríntios 3:18. Claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhantes a Ele. Obrigado, Kézia. Colossenses 3, 9 e 10. É a Bíblia Viva essa? Tradução Bíblia Viva? Legal. Ficou ótima essa tradução. Muito bom. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem, obrigado, Soninha.
No fim das contas, minha gente, todos esses textos, seja de Jesus ou do apóstolo Paulo, estão tratando com pessoas, com esse grupo chamado igreja, e mostrando, vocês têm responsabilidade, vocês manifestam a glória de Deus. E esse texto de 2 Coríntios, ele é muito especial, porque é justamente essa ideia de, à medida em que a gente tira um véu que nos impede de olhar, a gente vai crescendo, e nas mais antigas, o de glória em glória, né? O crescer de glória em glória não é viver de alguma forma gloriosa, mas é olhar para a glória de Deus, que é infinita, e a gente vai crescendo, 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 na medida em que manifestamos Jesus, por estarmos crescendo. Então, a representação de Deus na terra, agora, ela está dentro de um reino, e aqueles que são os operários desse reino, o exército desse reino, os cidadãos desse reino, são a igreja. Não é que o reino está de um lado e a igreja está do outro. As duas coisas se complementam. Jesus institucionalizou o reino de Deus, à medida em que no final sinalizou a igreja. E agora a gente se preocupa com a igreja, porque a igreja nós fazemos no dia a dia. Nós vivemos essa realidade do ser igreja, dentro do reino que Jesus estabeleceu. Ficou claro a medida aqui como um todo? A manifestação se dá no reino, e quem vive nesse reino é a igreja. Se nós juntos somos a igreja, nós é que somos os cidadãos desse reino na terra, espelhando a Cristo Jesus, vivendo aqui nesse mundo como um todo. E isso traz para a gente um problema, que a igreja institucional é que vai resolver. Qual é o problema? Uma vez que esse reino não tem terras, não tem uniforme, não tem fronteiras, não há um muro que separa o reino de Deus das outras áreas do mundo, como é que a gente vai definir quem é que está autorizado a falar em nome desse reino, por exemplo? Quem é que vai definir, ou como a gente vai definir, quem tem autoridade em nome do reino de Deus? Tente fazer um exercício. Eu queria ter feito isso hoje de manhã só para ficar engraçadinho, mas não deu tempo. Chegue alguém do nada e peça uma coisa que não tem nada a ver com você ver. Chega aqui, André, me dá a chave do seu carro que eu vou ali na praia. Faça um dia isso só para você ver a reação da outra pessoa com você. Que geralmente é uma reação de, inclusive, não acreditar no que está sendo falado, não é? Ou aqueles mais corajosos vão dizer, mas quem é você para pedir isso que você está pedindo, né? Você está doido? Sai daqui, vai embora, alguma coisa desse tipo. Porque a gente não tem nenhum tipo de autoridade sobre o que é do outro necessariamente. Concordam comigo? Se a gente tem esse problema uns com os outros, muitas vezes, como é que funciona para o reino de Deus? Todos nós fazemos parte dele. Nós queremos ser igreja fazendo parte dele. Mas você não precisa de muito esforço para saber que tem gente que não faz parte do reino de Deus, querendo dizer que faz parte do reino de Deus. Inclusive, essa semana eu estava lendo um texto que fala sobre falsos mestres. Vocês já ouviram falar em Didaquê? Já ouviram? Didaquê? Didaquê é um material dos primeiros séculos. É como se fosse um livro de catecismo dos pais apostólicos, dos apóstolos como um todo. E... parênteses, catecismo, viramos católicos, não, já falei para vocês, para de dar para eles o que não é deles, eles só usaram a palavra, inclusive o termo católico também não é deles não, é só o nome, catecismo não é deles, é de todo mundo. O que é um catecismo? Nada mais é do que um material com pergunta e resposta. Não é uma catequese para você fazer a primeira comunhão, por exemplo. É você pegar o material, inclusive, na semana que vem eu vou trazer um para deixar aqui, para vocês verem como é que funciona. Catecismo era essa ferramenta que eles usavam, inclusive, para memorização com adultos e crianças. Então vai estar lá, número 1, quem é Deus? E a resposta vai ser, Deus é o Pai, Criador sobre todas as coisas, Deus soberano sobre céus e terra. 2, o que é a esperança? Aliás, qual é a nossa esperança? Nossa esperança é em Deus, na vida e na morte, estarmos com Ele para onde quer que seja. Essa lista de não ser um livro com capítulos corridos, mas com uma pergunta e uma resposta. Isso é um catecismo, tá? Nada mais do que isso.
Então, eles usavam esse didaquê como sendo um catecismo. Várias perguntas e várias respostas. E aí tinha lá no último ponto, como discernir os falsos profetas. Era um problema já dos tempos bíblicos, não é exclusivo da gente hoje. Como discernir os falsos profetas? Ele vai estar dizendo, se estiver falando em nome de Deus, receba e analise o que você está ouvindo. Agora, se chegar entre vocês e pedir dinheiro, é falso profeta. Manda embora do meio de vocês. Se a gente usasse o catecismo ainda hoje, acho que uma galera ia tomar um pouco de pedra, né? Que era o jeito de segurança da época. Chegou, não falando em nome de Deus e pedindo dinheiro, falso profeta, manda embora do meio de vocês. Então, quem é que reconhece, por exemplo, quem faz parte de fato ou não do reino de Deus e os falsos mestres e os falsos cidadãos do reino? Porque geralmente a gente tende a romantizar a vida da igreja, de entender que todo mundo que vai estar dentro dela é crente e que ninguém pode falar o contrário, porque afinal não vamos julgar a vida do irmão. Spoiler, hoje à noite o texto é justamente esse. Não julguem para não serem julgados, a gente entendeu o que Jesus queria com isso. Mas então, como é que a gente faz com a realidade dos falsos crentes e dos falsos profetas? E aí, eu fiz questão de pôr os textos, porque Jesus já avisou que eles vão estar no nosso meio. Então, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mais aviso e mais spoiler do que Jesus está dando diretamente para avisar que vai ter gente no nosso meio, querendo falar em nome desse reino que não faz parte dele, está claro, está diante da gente. Outro texto, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantos não tentam ser os messiânicos do nosso tempo? Como se já não tivesse muito no nosso meio, a gente pega os da política para colocar ainda mais, né, no nosso meio, para trazer outra esperança que não seja do nosso Cristo. Enfim, eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. A atenção diferente, a atenção que não é daquela que Jesus quer, fazendo um monte de coisa em nome do reino, mas não priorizando ou deixando de lado as ações que o reino exige da gente, é o que Jesus está colocando como gente que simplesmente deixou de fazer. Estava no meio, mas não era próprio daquele meio. Há dúvidas que existem falsos crentes? Sim ou não? Há dúvidas que existem falsos profetas? Mais uma vez, quem é que lidar com eles então? Quem é que vai ser o agente para discernir esse tipo de coisa? E aí então, Jesus deu a direção para que a gente entendesse isso. E essa é a igreja institucional que Jesus colocou no meio dos seus apóstolos e inspirou para a gente hoje, que não necessariamente administrativa local, mas como uma agente de administrativa do reino de Deus. E aí a gente vai entender. A princípio, a autoridade estava na mão, por exemplo, de Pedro, junto com os seus apóstolos. Aliás, com os apóstolos de Jesus, né? Pedro e os apóstolos. E esse é o primeiro texto, então, que Jesus fala a respeito de igreja. A primeira de duas. Vamos ler juntos lá? Mateus 16, do verso 16 ao verso 19. Então, bom, vou ler aqui da tela para facilitar para todo mundo. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pode deixar, Mateus, esse texto aí por um momentinho, por favor. Esse é um dos textos talvez mais complicados e mais mal interpretados ao longo da história, para a gente entender do que é que Jesus está falando. A primeira das coisas que é um pouco confusa que aparece para a gente é a declaração de Jesus dizendo: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Primeira vez que Jesus fala igreja então. E ele pega ali no momento de conversa com os seus discípulos, à medida em que Pedro reconhece que Jesus de fato é o Filho de Deus, o Deus encarnado, então Jesus traz à tona essa realidade ali para a igreja como um todo. E aí, não só trazendo a realidade dizendo que vai edificar a igreja, Jesus que veio estabelecer esse reino, pega e fala para Pedro, obviamente de forma simbólica: estou dando a chave para você do reino dos céus. E aí a gente acha ainda hoje que vai chegar no céu, está São Pedro com a chave lá na porta, né? Esperando, venha, que eu vou abrir aqui, tal. Eu acho que ele vai estar passando um café para a gente, esperando, um café celestial. Gente, na boa, se já tem café bom hoje aqui, nesse mundo pecador, imagina o café do céu. Ai, ai. Não é que eu quero ir para lá por isso, não, mas imagina como é que vai ser um cafezinho celestial, moído na hora, expresso, nem açúcar vai precisar, glória a Deus. E eu vou ser magro no céu, vocês vão ver, a gente vai se encontrar lá e eu vou estar magro. O que isso tudo mostra para a gente? A primeira discussão está ligada diretamente à pessoa do Pedro, porque afinal de contas, se Jesus está instituindo a igreja, e está dizendo, você é Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar, Jesus está falando que é sobre a pessoa de Pedro, ou é sobre a confissão de Pedro, ou é sobre o grupo liderado por Pedro. São três áreas que a gente precisa entender do que se trata. Mais uma vez, não é porque entendem os romanistas que Pedro é o primeiro papa na linha sucessória de Jesus, que a afirmação pode estar ali, de alguma forma, completamente errada ou dentro de uma visão muito fora, e a gente vai entender por quê. Há uma jogadinha no texto grego, na língua original, que vai trazer a ideia do Petros, o nome de Pedro, e o Petras, que eram pedras. Pedro literalmente significa pedregulho, um pedaço de pedra, né? É isso. E aí, então, como é que é? Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, você é uma pedra, você é um pedregulho. E sobre essa pedra, Petras, eu vou edificar a minha igreja. Quem é a pedra? Dizem alguns estudiosos que a pedra se trata diretamente da pessoa de Jesus. Está falando, você é uma pedra, e por ser uma pedra, eu vou edificar nessa pedra maior a igreja. Uma das visões da interpretação do texto. A outra, que aí sim é romanista, está olhando para Jesus, para Pedro, para dizer assim, já que foi você que entendeu, então é sobre você que eu vou edificar a igreja. Você aqui agora é o centro da igreja. A partir de você, Pedrão, a coisa da igreja vai vir a funcionar. Está entendendo? É isso que vai acontecer. E aí, a partir dessa visão, o texto parece não estar muito harmônico com ela. Mas há essa terceira via que, na minha opinião, e você não precisa ter ela está muito mais ligada com o todo do ser igreja. A primeira delas, ela é, na verdade, uma derivação, uma junção dessa terceira. Por quê? Quem era o líder do grupo apostolar? Pedro. E por que era Pedro? Exatamente. Pedro era o mais velho da galera. Mateus, por exemplo, devia ter perto dos seus 17 anos, quando Jesus chamou ele para caminhar junto. É uma época em que a vida adulta, digamos assim, começava ainda na infância. Uma menina ali perto dos seus 11, 12 anos já estava apta para casar. Se ela tivesse a menstruação antes ainda, ela já estava pronta para ter filhos. A vida adulta era exigida muito antes, mas muito antes mesmo. Então a gente lê a Bíblia pensando que são homens já mais velhos, né? Nos evangelhos, andando e tal, e na verdade não. Eles eram ainda relativamente jovens.
Pedro era o mais velho dessa galera. Ele era o líder do grupo apostolar. Então, a ideia que Jesus está falando, você, Pedro, bendito é você, você entendeu. Você é o Pedro, você é o líder, você é a pedra, o pedregulho. E sobre essa pedra, os apóstolos, junto com Pedro, eu edificarei a minha igreja. Entenderam a dinâmica? Pedro como um líder, mas com os seus apóstolos, é que Jesus formaria a sua igreja. E por que para mim essa, obviamente, a autoridade central da igreja? Jesus. A voz de comando da igreja? Jesus. O ensino do todo do reino da igreja? Jesus. Indiscutivelmente. Mas quem foi que de fato depois fundou a igreja como um todo? Pedro. E quem estava junto com Pedro para desenvolver o trabalho? Os apóstolos. Então, Mateus 16 não é a inauguração da igreja, é o prenúncio da igreja que viria. Mas em Atos capítulo 2, a gente percebe de fato que há a reunião do povo que estava louvando, adorando, lendo as Escrituras, desce o Espírito Santo sobre eles, eles vivem um momento de falarem e entenderem em línguas diferentes, nativas daquele lugar, e ali então surge a primeira igreja batista de Jerusalém ali para ser espalhada depois por todos os cantos. E aí, o texto vai dizer no final de Atos capítulo 2, que havia algo fundamental para que a igreja fosse igreja. Eles, vamos lá? Atos 2, a partir ali do 40 e pouco. Vamos ler juntos? 40 e pouco aí também eu não ajudo ninguém, né? 42 a 45. Vamos lá, Raizão. Obrigado, Raí. Quais são os 3 pontos principais para que a igreja fosse igreja? Lá no começo do texto. Eles se dedicavam às orações, ao partir o pão, a divisão, né, e a comunhão, estarem juntos, e o principal era o ensino dos apóstolos. Quem foi que edificou a igreja em nome de Jesus? Os apóstolos. Por isso que no meu entendimento do que o texto está dizendo, não é configurar a pessoa de Pedro, mas na autoridade de Jesus. Os apóstolos foram quem edificaram a igreja, foram quem trouxeram todo o corpo para a igreja. E Jesus está dizendo lá no nosso texto que ele vai dar a chave do reino dos céus para quem? Para a igreja. Pedro e os apóstolos. E aí, então, a segunda vez que Jesus fala sobre igreja, Mateus capítulo 18. Nesse primeiro momento, Jesus está diretamente a Pedro e aos apóstolos, falando claro e direto para eles, mas depois Jesus vai colocar mais um ponto importante dessa igreja institucional, no capítulo 18, verso 15 ao verso 20. A gente conhece bem esse texto, né? Mas está colocado lá para a gente. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles.
O texto não está falando sobre reuniões da igreja no geral. Ao longo da história, a gente desenvolveu a desculpa, ou então a justificativa bíblica, para a igreja vazia. Já perceberam isso? Para a gente não ter que ficar assim mais ou menos de porque, né, vou ter que cobrar os irmãos e dizer cadê você na vivência da igreja, a gente mudou a estratégia, né? Então a gente se reúne num grupo mais esvaziado por falta de compromisso de muitos, para juntar e dizer assim, não gente, está tudo bem, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor vai estar. Então a gente só precisa de 2 ou 3. Qual é o problema disso? Que todo o resto da Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, a gente precisa rasgar e jogar fora. Quem é a habitação de Deus? A gente. Cada um de nós. Deus se manifesta aonde a gente está. A partir de sermos discípulos. Se tiver a gente, como os podcasts, né, a moda, um crente versus 30 gente do mundo. Deus não se manifesta ali? Mas não tem 2 ou 3 crentes. Está entendendo? A ideia não é essa. A ideia é, a partir da igreja funcionando como uma instituição de discernimento do reino de Deus na própria igreja, as decisões tomadas em mais de uma pessoa, estando juntos ali, eles então exercem, inclusive, a disciplina que a igreja institucional precisa que esteja exercida. E a autoridade, inclusive, do que Jesus está colocando, é para a igreja. Porque se o irmão vacilou, você vai, a conversa não deu certo, eu vou, chego, pego mais 2 e levo, não teve jeito, mesmo com testemunha, não sou eu que vou olhar para ele para dizer assim, ó, você não é crente não, sai daqui que você não é crente, vai embora. A palavra final, a autoridade, está vindo da igreja, porque se você tentou e não deu, leve para a instituição, para a igreja institucional que vai discernir sobre essa pessoa. É a igreja que vai trazer a palavra final, é a igreja que vai colocar o ponto final nessa história, porque onde há a igreja verdadeira de Jesus, aquilo que vocês ligarem será ligado, e o que vocês desligarem será desligado. A chave do reino dos céus está na mão de vocês, a autoridade é de vocês, é o grupo, a reunião da igreja que direciona, que disciplina, é a instituição da igreja quem julga no bom sentido aquele que é e aquele que não é. Está entendendo? A saída de Deus para o não romantismo de quem é ou não é crente é a própria igreja, é a ação da própria igreja. A igreja que precisa discernir na dependência do Espírito Santo. Então, se tem um problema, tem a solução. O reino não é fronteiriço. Que palavra boa, hein? O reino não é organizado em uma cidadania específica, uma etnia. O reino é composto pelas pessoas que formam a igreja e que a igreja reunida como um todo tem a autoridade, sim, de discernimento dentro do reino de Deus. É por isso que a gente precisa da igreja instituição. É por isso que Jesus deu a responsabilidade, e responsabilidade grande para a gente, para que a gente pudesse discernir como um todo. E aí diz então o nosso autor, a autoridade das chaves é a autoridade para proferir juízos que afirmam se as palavras e ações do indivíduo estão ou não de acordo com o Evangelho. Simples assim, tá? Então, em uma época em que ser membro de uma igreja nada mais é do que você frequentar, fica, de certa forma, até comprometido o discernimento que a gente tem a partir das coisas de Deus, não é? Em uma época em que instituições são descredibilizadas, e em grande parte com muita razão, fica comprometido esse discernimento um pouco maior. E ao mesmo tempo em que a frequência dos cultos públicos da igreja é aberta para qualquer pessoa, diz a Bíblia para nós que a membresia da igreja não é aberta para qualquer pessoa. Fazer parte do corpo de Deus não é uma opção de um evento semanal, não é a opção do preenchimento de uma agenda,
não é a opção de fazer, sei lá, qualquer coisa que seja. Existem sim os seus critérios. E quem julga os critérios da igreja, a partir dos direcionamentos de Jesus e na dependência do Espírito Santo, é a própria igreja. Essa é a razão de que quando nós vamos apresentar alguém ao batismo, por exemplo, nós temos a nossa reunião da Assembleia, por exemplo. É por isso que a gente tem, não só como um praxe, um ritual vazio, mas que a gente tem como algo extremamente importante a profissão pública de fé de uma pessoa. É por isso que antes de batizar, a gente passa aí pelo menos um mês caminhando junto, trocando ideia, conversando, para que a gente consiga entender se de fato é ou não. E aí, minha gente, é acabar com esse discurso bobo de que eu não posso dizer quem é crente ou não. A igreja pode sim. A gente vai passar por esse texto depois na nossa série de novo. Mas Jesus ele vai falar a respeito dos frutos da árvore e dos seus frutos. Lembram disso? Tem árvore que é fruto, tem árvore que é para queimar. Ponto final. Jesus não tinha muito rodeio não, né, com as coisas que ele tinha que falar que eram mais duras. Jesus era mais assim, diretão nas coisas. Porque é isso mesmo. Não é função da igreja, de certa forma, tolerar ações, digamos assim, de pessoas que demonstram com sua vida que não são crentes de verdade, e dizer assim, não, ele pode ser membro sim, porque vai ficar muito chato se eu disser que não. Não é isso não, gente. Deus transforma qualquer um. Amém? Deus transforma qualquer situação. Amém? A gente espera a transformação. Do que colocar no corpo da igreja não é, e mais uma vez, não é a frequência. Que alguém mais ou menos da fé, inclusive precisa estar no meio da igreja. Estar no meio da igreja é essencial. Para ouvir a palavra, para estar em comunhão, para ser exortado, para ser ensinado, é necessário que esteja no meio da igreja. Mas ser parte desse corpo de Cristo, dentro das metáforas da igreja como um todo, é para quem é crente de fato. E quem discerne isso é a igreja. E mais uma vez, a gente não está falando de um erro pontual, a gente não está falando de uma escorregada de alguém, porque se fosse assim também, dá para a gente pegar a mão e ir embora todo mundo, né? Vamos embora todo mundo, sair daqui, fecha a porta e acabou. Não é isso. A questão é, crentes pecam e precisam lidar com isso. Por isso tem aquela disciplina que a gente chama de corretiva, né? Enfim, outras coisas. Mas quem deliberadamente vive uma vida fora do reino de Deus, também precisa ser exortado. Precisa ser direcionado como um todo. E aí, então, o nosso autor continua dizendo que isso significa que a igreja local faz na terra, de fato, que o que a igreja local faz na terra, de fato, muda o status de uma pessoa no céu. A gente olhar para alguém e discernir, para olhar mesmo e dizer assim, olha, esse aqui não é crente. Não. Vai fazer com que ele seja condenado ao inferno para sempre, toda a eternidade e tal? Não. Quem comanda a história é o nosso Deus, e Deus faz absolutamente o que Ele quiser. Então a resposta é justamente não. Mas ela apenas confirma aquilo que alguém não pode fazer por si mesmo, que é olhar e dizer, de fato você é parte da igreja. Por isso, quando alguém é retirado do nosso meio, ou então alguém é de fato reconhecido como alguém que não faz parte do reino de Deus, nós não vamos fechar as portas e dizer, não volte aqui nunca mais que você é filho do diabo. Nada disso. A gente vai orar e pedir para que Deus converta aquele coração. Simples assim. Mas até lá, a gente consegue ajudar a discernir. Não é uma autorreferência de dizer, eu sou um crente top, então vou participar disso aqui porque eu sou um crente da hora. Não. É reconhecimento. E o reconhecimento da igreja no Novo Testamento, ele é importante para isso, ele é importante para vocação ministerial, para chamado pastoral, para missionários, para verdadeiros e falsos mestres ou professores em alguns momentos. Quem discerne é a igreja. Simples assim, tá? Então, a igreja como instituição, ela é tão válida quanto o organismo. Ela tem o mesmo nível de importância.
ela é, como instituição, como essa parte burocrática, legal, enfim, como você queira chamar, ela é participante ativa do reino de Deus hoje. Nós fazemos parte atuando como igreja. E é o meio pelo qual Jesus instituiu um filtro, digamos assim, para aqueles que são verdadeiros cidadãos do reino. Certo? Dúvidas? Questionamentos? Fiquem à vontade. Polêmicas, né? Desgostos? Olha eu com o cabelo aí. Amo você. Obrigado pela atenção. Eu vou mudar essa frase toda a aula até eu achar uma foto mais legal, né? Tô cabeludo de novo, né? Aí eu vou cortar de novo para ver se eu acostumo. Dizem que eu fiquei muito parecido com aquele ator, né, do cinema, que ele é The Rock, que chama, né? Fiquei muito parecido, não tô? Né? Muito parecido, né? Vocês estão mentindo já. A disciplina, vamos exercer a disciplina. É isso. Semana que vem a gente continua nessa linha, mas entendendo que, de fato, a igreja como um todo, gente, tem um peso. E é por isso que a gente está estudando justamente para você entender o tamanho da sua responsabilidade em ser parte do corpo de Deus nessa terra. O tamanho da sua responsabilidade em ser membro do reino de Deus, vivendo na terra. Certo? Beleza? Então tá bom.